Mateus capítulo 8, verso 5 diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados, e a este ordeno, e digo: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhes ao que seguia: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nós precisamos entender isto aqui, porque isto aqui é crucial para a existência da nossa fé, que quase sempre é aprovada. A sua fé é aprovada sempre, porque nós temos um inimigo implacável e incansável que nos prova todo dia. A palavra de Deus diz que Jesus entra em Cafarnaum. E quando Jesus adentra a cidade, já há uma multidão ao seu encontro, porque Jesus já tinha estado em Cafarnaum, na cidade além do Jordão, e já havia operado os sinais. Só que o que chama a atenção de Mateus é que ao encontro do mestre vai um homem centurião, um comandante de 100 homens, na condição de romano. Então, só pelo fato dele ser romano, ele já ostentava uma posição social acima das demais, porque Roma comandava o povo hebreu naquele tempo. Roma comandava Jerusalém. E a Bíblia diz que esse homem tem 100 romanos a seu comando. Para você entender, dimensionar a importância deste homem na sociedade. A Bíblia diz que este homem, ele vem de encontro à multidão, e creio eu que os seus soldados vão abrindo o caminho para ele passar. E ele se depara com Jesus de Nazaré. E quando ele vê Jesus, ele diz: olha, o meu servo está violentamente enfermo, a ponto de me parecer paralítico, porque não consegue se levantar, ele não consegue se sustentar nele mesmo. Jesus não permite ele nem terminar de falar. Jesus diz: eu vou e vou dar saúde a ele. Aí a Bíblia diz que esse homem, ele interpela Jesus dizendo: espera lá, eu não sou digno que tu entre em minha casa, eu sou pecador, e eu sei que o Senhor é um homem santo. Basta uma palavra sua e ele será curado. Isso é uma fé terrível. Isso é uma fé extraordinária. Um
homem diz: Jesus, você não precisa nem ir, só basta o Senhor falar. Se o Senhor falar, meu servo será curado. O que me chama a atenção é que ele não disse César, porque o governante geral é César, comanda Roma. Ele não disse César falar, meu servo será curado. Se Rômulo ou Remo, deuses do Egito, melhor dizendo, de Roma, que formou Roma, se eles falar, o meu servo será curado. Não, ele não disse isso. Ele não disse Júlio César falar, o meu servo será curado. Não. Ele olhou para Jesus de Nazaré. Ele olhou para o carpinteiro. Ele olhou para o filho de Maria, para o filho de José, para aquele que nasceu dentro de uma manjedoura e disse: se o Senhor falar uma palavra, o meu servo será curado. E não é daqui a pouco não, e não é daqui a uma semana não, é agora. O Senhor tem poder para liberar agora uma palavra que cura. Os homens da terra estão batendo cabeça atrás de uma vacina que cure. Povos, nações e línguas estão disputando entre eles quem vai achar a cura. E a cura está no Senhor, basta uma palavra dele. Mas a pergunta é se nós confiamos nisso. Se nós conseguimos entender isso, se nós entendemos que ele de fato está no controle, ou não. Eu quero que você entenda que esse homem, ele crê em Mercúrio. Esse homem, ele tem uma fé pagã. A fé dele é uma fé voltada de Roma. Ele é compatriota de Roma. Ele nasceu envolto aos deuses de Roma. Só que ele reconheceu em Jesus o que eu e você, me perdoe a franqueza, muitas vezes não consegue reconhecer. Porque no momento das nossas crises a gente entra em desespero e a gente tenta solucionar os problemas com as nossas próprias mãos. Mas esse homem foi na pessoa certa. A Bíblia diz que ele vai até Jesus. Fala: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E hoje nós estamos vivendo um tempo estranho, onde na nossa casa, me perdoe a franqueza, entra qualquer um, menos Jesus. Quando Jesus pensa em entrar, a gente barra muitas vezes. O Senhor me diz: eu não sou digno que o Senhor entre. O Senhor é santo, eu sou pecador. Só que esse homem tem um patamar alto na sociedade. Esse homem é alguém que ostenta uma posição extraordinária diante da sociedade, a ponto da multidão se abrir para que ele passe. E eu e você passa no estreito, passa apertado. Mas esse homem não, esse homem tem pessoas para abrir caminho para ele. Ele não faz força não. Só que ele não se aproveita do poder que ele tem. Ele poderia obrigar Jesus a ir. Ele poderia dar ordem aos 6 homens e dizer: ó, pega ele e leva ele até a minha casa. Eu não vou atrás dele não. Ele vai vir se rastejando até mim. Afinal de contas, ele era um centurião. Só que ele teve humildade. Ele disse: quer saber de uma coisa? É eu que preciso, eu vou atrás dele. Jesus conhece o coração, irmãos. Jesus conhece a mente do homem. Mas uma palavra tua vai resolver uma história. Basta uma palavra, filho. Aí a Bíblia diz que Jesus olha ao seu redor. E quem está ao redor de Jesus, irmãos?
pensa ao redor de Jesus? Os discípulos, os mais próximos. Jesus olha para eles e diz: nem em Jerusalém eu vi tanto frio. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: irmãos, eu esperava de vocês a fé que ele tem. Ele não me conhece de andar comigo, ele me conhece de ouvir falar. É a primeira vez que o centurião se depara com Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar o que Jesus estava fazendo. E ele diz: basta uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Aí Jesus olha para o homem e diz: vai. Ele está. O homem, ele vai na certeza da vitória. O problema é que a igreja, nesses dias, é uma igreja que precisa de sinais físicos. Ela recebe uma palavra, mas quando sai da porta da igreja, começa a se esvair a palavra. E daqui a pouco ela já não tem mais fé. Daqui a pouco entra um será que vai acontecer. Esse homem não, esse homem foi determinado. E quando ele está indo, retornando à sua casa, a Bíblia diz que seus servos vêm ao encontro dele. Por quê? Porque os servos desse homem querem trazer uma boa notícia. Porque hoje é o contrário, irmãos. Hoje o que chega primeiro é a má notícia. Não é verdade? Sempre quando é uma situação complicada, porque quando toca o telefone de madrugada, você já logo se apavora, porque você sabe que não é comum tocar o telefone de madrugada. E quando toca, a gente espera uma má notícia. Não é? E a gente até diz, né? Fulano não avisou nada. Se não avisou, é porque está tudo bem. Porque se tivesse ruim, a má notícia chega primeiro. Então a Bíblia diz que esses homens, eles vão ao encontro do centurião para trazer uma boa notícia. Porque naquela época se ia ao encontro para levar boas notícias. E quando eles se encontram no caminho, ele diz: meu Senhor, o seu servo já está curado. O centurião tem certeza disso. Mas ele sabe que aqueles que estão em volta dele têm suas dúvidas. E aí ele pergunta: a que horas isso aconteceu? E a Bíblia diz que foi no horário em que Jesus liberou a palavra. E aí todos creram. A gente tem que clamar por sinais na nossa vida que traga conversão todos que estão ao nosso redor. Porque me perdoe a franqueza, irmãos, carro novo não é milagre, não. Casa não é milagre, não. Um bom emprego não é milagre, não. Por quê? Porque isso a tua dedicação consegue. Isso aí a sua luta diária vai conseguir. Isso não é milagre. Milagre é o que gera conversão, mudança de caminho, mudança de conduta, mudança de comportamento. Milagre é o que me faz refletir e o que me faz muitas vezes parar algumas atitudes que eu tomo. Por quê? Porque ele fez algo na minha vida e isso me gera até um constrangimento de falhar. Você está entendendo? O centurião, ele foi até Jesus. E é triste ver hoje pessoas que dizem assim: olha, eu não vou não, se quiser vem atrás de mim. Hoje é triste ver as pessoas com um comportamento de como que Jesus precisasse ir atrás.
Eu entendo essa questão até que nós estamos atravessando. É um momento confuso, é um momento difícil. Mas, irmãos, eu vejo assim, é como se a gente estivesse mergulhando, mas chega um momento que a gente tem que sair para fora para respirar. Por quê? Porque senão vai de fato nos faltar oxigênio. E quando eu digo isso, eu digo a respeito da fé. Eu não consigo entender as pessoas que ficam um tempo tão longo longe de Deus, sabendo que o inimigo anda ao nosso derredor para criar situações para nos levar à morte. O desejo do diabo, irmãos, é nos matar. Porque a Bíblia diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. E a gente vê as notícias na TV que continuam. Eu vi uma notícia ontem em que a jovem planejou durante 30 dias para matar o pai, por conta da indenização que o pai tinha na seguradoria. Se juntou com o namorado, contrataram uma pessoa e mataram o homem. A gente vê o caos que está no mundo. A gente viu a passeata que está tendo em alguns países por conta da morte daquele rapaz que foi, perdeu a vida de uma forma ali ignorante, né? O policial acabou se excedendo dentro da sua função, que deveria ser preso, né? Mas eu te pergunto, meu irmão, quantas centenas e milhares de pessoas morrem todo dia? Você acha que esse rapaz foi o primeiro? Para mover alguns interesses. Só que aquele centurião era um homem que não precisava de Jesus. Me chama a atenção porque não é um parente dele, não é filho, não é esposa, não é sobrinho, não é parente. É um funcionário da casa dele que estava doente. E ele se compadeceu do seu funcionário e ele foi atrás de Jesus e se humilhou para Jesus curar o empregado dele. E nós vivemos um dia que se o empregado ficar doente no dia seguinte já tem alguém no lugar dele trabalhando. E aí eu percebo quão importante era a pessoa na vida daquele homem. E o quanto ele valorizava a pessoa que servia a ele. Que valor Jesus tem para nós, irmãos? Porque Jesus tem nos servido, nos abençoado, tem nos ajudado a consertar os nossos erros. Irmãos, porque Jesus não errou. Quem erra é a gente. Ah, bispo, eu estou passando essa situação, eu estou nessa dificuldade. A gente está passando dificuldade, está passando algumas situações, mas o erro é nosso, não é dele. Ele está nos ajudando a consertar a nossa vida. Só que para muita gente Jesus não tem valor. Me perdoe a franqueza, tá? Tem valor amigo de copo. Tem valor amigo de balada. Tem valor do amigo que apresenta a mulher, que apresenta homem, para destruir teu casamento, tua família. Tem muita gente que Jesus não pode entrar na casa porque eles colocaram outras pessoas. Mas o centurião disse: Senhor, basta uma palavra.
sou um homem de autoridade. Eu mando ao meu servo, faz isso, ele faz. Eu mando um vai, ele vai. Eu mando outro, vem, ele vem. Sabe o que o homem está dizendo? Senhor, tu tens autoridade sobre mim. Tu não precisa ir na minha casa porque tu tens autoridade sobre mim. A tua palavra para mim tem poder. E aí eu te faço uma pergunta. A palavra de Jesus tem poder para você? Porque ele está dizendo que mal algum chegará a tu. Mas a palavra do Senhor tem que ter poder para tu. Se você duvidar, o milagre não acontece. Porque Deus, ele não trabalha na nossa dúvida. Ele não trabalha na nossa incredulidade. O inimigo quer roubar a nossa fé. O inimigo está dizendo para você, por que você está esperando? Age. Ele fez isso com Jesus no deserto. Ele disse, você está com fome. Tu vai ficar esperando aí? Diga para essas pedras se transformar em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E hoje nós vivemos pessoa que gosta só de caixinha de promessas, só algumas palavras, só alguns versículos separados. A palavra toda não serve não, é só um pedacinho que cabe para a vida delas. É palavra de autoajuda. Se a palavra for dura, eu não quero não. Se a palavra confronta a minha alma, eu não quero não. Só que Jesus disse, toda a palavra que procede